Olá a todos! A TPC de hoje vem com a temática de Todos Juntos por uma Educação Inclusiva. Na nossa diretoria de ensino, a equipe da Educação Especial é composta pela supervisora de ensino Regina Litério e por mim, Eliandra, como PCNP de Educação Especial. Hoje, nós iremos falar brevemente sobre a diferença entre educação inclusiva e educação especial, também trazer alguns pontos importantes da legislação e também um pouco sobre o atendimento educacional especializado, principalmente no que tange às escolas que têm esse tipo de atendimento e alguns aspectos referentes a ele. Então, dando início à pauta, né? Qual seria a diferença entre educação inclusiva e educação especial? Quando nós falamos em educação inclusiva, estamos falando de uma educação para todos, independente de sexo, raça, condição social, cultural, deficiência, transtorno de aprendizagem, defasagem. Então, é uma educação que engloba todos os alunos, independente de quem seja, né, e qual condição traz. Já a educação especial, ela tem um público específico que engloba os deficientes sensoriais, no caso auditivo e visual, o cognitivo, que é o intelectual e os que têm síndrome de Down, e os físicos. Também atende a pessoa com transtorno do espectro autista, tanto aqueles de bom funcionamento quanto os de baixo funcionamento. E, finalizando este público, as pessoas que têm superdotação ou altas habilidades. Então, a diferença primordial entre a educação inclusiva e a educação especial tange no público. Então, sempre que a gente falar de uma educação inclusiva, nós estamos falando numa educação para todos, independente da condição, da especificidade que ela traz. Já a educação especial, ela tem um público-alvo que permeia entre as deficiências, o transtorno do espectro autista e altas habilidades, né? É muito comum as pessoas não saberem utilizar um termo correto para o público da educação especial. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e comece a fazer o uso correto, né, desse termo. Então, o termo que nós utilizamos é pessoa com deficiência. Por que não deficiente? Porque quando a gente fala deficiente, a gente acaba fazendo o quê? Colocando a pessoa como se ela fosse só aquilo, e não é o propósito, né? Todo mundo, independente se é ou não deficiente, tem habilidades e são passíveis de serem aprimoradas. Então, quando a gente coloca a palavra somente deficiente, arremete a gente entender que ele é só isso, e não é o caso. Portador de deficiência não é também mais utilizado, porque quando a gente fala de deficiência, a gente não porta, a gente ou nasce ou adquire. Então, não é uma coisa que eu tenho agora, daqui a pouco eu não tenho. Na verdade, nós temos essa condição, né? A pessoa nasce com essa condição ou até mesmo adquire essa condição. Já o portador de necessidades especiais também foi muito usado, inclusive na nossa própria Constituição ainda vem como esse termo, né? Mas não é um portador de necessidades especiais. Eu mesma posso ser portadora de uma necessidade especial por uma condição de saúde, né? Por uma condição de idade ou por qualquer outro motivo mediante a sexo, né? Então, não é, esse termo também não fica correto. O que nós utilizamos, que é o mais atual, que é o mais correto, mediante toda a parte acadêmica que está sendo, na verdade, utilizada, é pessoa com deficiência. Então, quando eu for me remeter a pessoa com deficiência, eu coloco pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência auditiva e assim por diante. Um pouquinho da legislação, eu vou trazer só assim alguns aspectos que são importantes no âmbito educacional. O artigo 205 da Constituição, ele traz que todos têm direito a uma educação, né? Por meio de aprimorar o exercício para a cidadania e trazer qualificação para o trabalho. Já o 206, ele
com base nos princípios. O primeiro, ele traz que a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, que existe essa necessidade. O 208, ele já vai mais para o atendimento educacional especializado, né? Aí ele coloca portadores de deficiência preferencialmente na rede regular. Por que ele coloca preferencialmente na rede regular de ensino? Porque também existe o atendimento em escola especial, né? Mas primeiro, antes de se tentar de colocar um aluno numa escola especial, existe a necessidade dele passar pelo ensino regular, para que depois de esgotadas todas as possibilidades de um desenvolvimento para ele, é que a gente indica o atendimento dentro de uma escola especial que vocês conhecem como a PAI. A educação especial, ela também tem uma resolução a qual norteia todo o trabalho que é feito. E é a resolução 68, que foi publicada em dezembro de 2017. O artigo 3º, ele traz quem é o público, então ele deixa bem claro que aqui não entram dificuldades de aprendizagem, não entram os transtornos de aprendizagem, e sim somente o público a qual eu comecei, ou seja, a parte dos deficientes, os transtornos de espectro autista, altas habilidades e superdotação. Também traz uma coisa bem importante, que está falando e deixa bem claro que todos os profissionais da escola estão envolvidos na educação do deficiente, e não somente aquele professor da educação especial que atua em sala de recurso. Então, é dever de todos os profissionais da escola contribuírem para o desenvolvimento do aluno público da educação especial, para que a gente consiga fornecer apoio a ele, né, para que ele consiga, na verdade, eliminar, reduzir as barreiras que as condições, as especificações dele trazem. E não conseguem, muitas vezes, fazer sozinhos, eles precisam de um apoio diferenciado para que consiga superar tudo isso e automaticamente se desenvolver. Então, como que se dá esse atendimento educacional especializado? Também na resolução ele coloca, né, que de 3 maneiras: através de salas de recurso por deficiência, ou seja, eu tenho uma sala de recurso para deficiente visual, um para auditivo, uma para deficiente intelectual. Então, é por deficiência, elas sempre funcionam no contraturno do aluno. Então, é um espaço educacional onde o professor especializado ministra atendimentos, né? Ou seja, intervenções, principalmente no que tange a parte funcional daquele aluno, para desenvolver autonomia, sempre feita em contraturno, assim como o outro tipo que é feito, que é através de itinerância, que tem o mesmo princípio, porém, ele é chamado de itinerância porque quando as escolas não possuem o espaço físico para abertura de uma sala, o professor vai em determinado horário, né, com um tipo de atendimento especializado para atender aquele aluno também em contraturno. Isso acordado certinho com a escola. Então, o professor vai de manhã num período X, depois ele volta à tarde num outro período para pegar outro aluno, tudo certinho, do mesma maneira que é feita com a sala de recursos, só que não com um espaço físico para uma sala. E um outro tipo de atendimento é o que nós chamamos de escola especial exclusiva, ou seja, é aquela escola que atende somente as pessoas com deficiência, que são as APAES que vocês conhecem. Em Botucatu também tem uma outra escola para autismo, mas acho que da região, da nossa DE, é a única que tem. Então, essa escola especial, ela atende alunos que são os deficientes, são os autistas, porém, com alto grau de comprometimento, que nós chamamos de alunos que precisam de apoio muito substancial, ou alunos que precisam de apoio permanente, pervasivo. Então, são aqueles alunos que não têm autonomia para nada,
né? Não é o caso dos nossos que nós encontramos no ensino regular. Nessa resolução também traz o ponto do ensino colaborativo. O que seria esse ensino colaborativo? Né? Na verdade, é uma colaboração para quê? Para que a gente entenda melhor esse aluno, ou seja, consiga ver ele de uma maneira integral, aonde todos que estão atuando junto a ele trazem sua contribuição para que a gente traga a esse aluno um desenvolvimento melhorado. Então, eu, como professora especialista, trago como que funciona aquela deficiência, quais os limites que aquele aluno, aquelas características primordiais daquele aluno. Aí, outro professor vem de componente curricular, traz as coisas importantes que o aluno deveria, né, aprimorar, que ele não poderia deixar de ter. Como que aí, pensando juntas, né, nós fazemos o quê? Nós fazemos um atendimento para ele, focando para ele conseguir desenvolver tais habilidades dentro do que ele consegue, obviamente, no tempo dele também. Então, um vai ajudando aqui, outro lá. Isso é feito através de diálogo, muita conversa sobre os alunos, né, sobre as características que eles apresentam. Esse trabalho também deveria contar com observações pontuais dos professores especializados, porém não temos em todas as escolas, né? Mas os alunos aos quais nós conversamos, conseguimos fazer isso, a tendência é ter um desenvolvimento um pouco mais rápido do que aqueles que somente têm intervenção de um lado ou de outro. Então, quando a gente faz o ensino colaborativo, é muito melhor para o desenvolvimento do aluno do que aquele que, infelizmente, não conta com o apoio do professor especializado. Tá? Outra coisa que é apontada nessa resolução é a quantidade de alunos por turma. Eles colocam que é até 7 alunos. Então, cada turma, ou seja, cada 10 aulas, existem somente 7 vagas disponíveis para atender essa turma. Então, por que é tão reduzido esse número? Por que não são 15? Por que não são 20 alunos? Porque cada um, mesmo dentro da mesma deficiência, eles trazem algumas especificações muito próprias e muitas vezes não dá para eu fazer um grupo de alunos e atender no mesmo horário. Ou um aluno precisa de um atendimento, o outro precisa de 3 na semana para poder chegar num melhor desenvolvimento. Então, é por isso que ele é reduzido esse número, que consta somente com 7 alunos. Então, as vagas são poucas. Por isso existe a necessidade de a gente ampliar cada vez mais esse tipo de atendimento. Mas temos que ter professores qualificados, porque não é qualquer professor que pode atuar dentro desse atendimento educacional especializado. Tem toda uma especificação da qualificação, né, a que atende dentro da especialização deles, que os qualifica para esse atendimento. Também traz as atribuições do professor especializado. Elas são muitas, são inúmeras, mas a primordial é trazer o desenvolvimento das habilidades funcionais desse aluno. Ou seja, não é só acadêmica, eu tenho que trazer, contribuir para que esse aluno tenha um desenvolvimento com relação à sua autonomia. Isso é primordial do professor especializado ser trabalhado com um aluno, tá? O acadêmico é uma das consequências que vem ali junto. Então, focando em todas as funções do professor, de participar do ensino colaborativo, participar de todas as atividades que a escola promove, né? O principal deles é fazer o quê? Promover o desenvolvimento da autonomia desse aluno em sala de recurso. Se necessário utilizar meios diferentes do que o acadêmico, sim. Se precisar trabalhar a higiene, vai ser trabalhado a higiene primeiro. Depois a gente pensa no educacional, na parte acadêmica, vamos dizer assim. Esse professor, ele tem
uma gama imensa de atividades além desse atendimento. Esse atendimento, ele inicia com uma avaliação inicial, que normalmente ela leva em torno de 1 mês para ser realizada, a não ser aqueles alunos que já são atendidos há 1, 2, 3 anos, que a gente faz uma avaliação um pouco menos profunda. Mas quando a gente recebe encaminhamento de um aluno para ser avaliado em sala de recurso, essa avaliação ela dura em torno de 1 mês, porque ela é muito lenta, ela tem que ser feita com um olhar muito atento, porque essa avaliação vai me mostrar como esse aluno consegue aprender, o que ele precisa aprender, quais as habilidades de vida diária, de vida funcional, que ele não tem, que ele não está conseguindo desenvolver sozinho. Então, ela é muito precisa, ela é demorada, bem elaborada. Por quê? Porque depois dessa avaliação, o professor ele tem que fazer um plano de atendimento individual para esse aluno. Esse plano de atendimento individual, a gente elenca 3 objetivos principais: um de curto prazo, um de médio prazo, um de longo prazo. Esses objetivos, eles são normalmente, na verdade, esse plano, normalmente ele é revisitado mensalmente ou até menos que isso, né? Dependendo do tipo de atendimento que eu faço, eu vejo que não está dando efeito, eu tenho que revisitar esse meu plano, repensar na minha estratégia pedagógica, né? Como eu vou abordar esse assunto com o aluno, porque desse jeito não está dando. Então, ele é muito versátil, vamos dizer assim. É um plano que vai me trazer uma visão de desenvolvimento do que eu espero que o meu aluno tenha depois de uma intervenção de 1, 2 meses. Porque a temporalidade desses alunos é um pouco diferente do aluno que nós encontramos que não tem deficiência, que não tem transtorno do espectro autista. Outra coisa que eles também precisam ter, né, ou por aluno ou por turma, é uma pasta com todos os documentos desse aluno. Por que existe a necessidade de entender isso? Alguns alunos, eles fazem uso de medicação, algumas medicações, inclusive para epilepsia. Então, se um aluno tem uma epilepsia muito forte, toma um remédio mais controlado, e eu ofereço para ele, por exemplo, o desenvolvimento de um jogo utilizando o computador, aí ele ali na frente do computador, se ele fica por muito tempo aguçando a percepção visual e auditiva dele, ele pode vir a convulsionar. Então, essa informação é importante para o professor, né? Assim como outras coisas que os terapeutas, que os médicos colocam nos relatórios e nos laudos médicos. Então, é importante que tenha todos os documentos do aluno, tudo que já foi feito com ele, se ele já foi atendido em outra rede, por outros professores de sala de recurso. Então, todas essas informações só vêm a somar para entender cada vez melhor o aluno e assim a gente ter como propiciar para ele um atendimento de qualidade e que realmente venha de encontro com as necessidades dele para que ele se desenvolva, né? Outra coisa que elas fazem, né, as professoras fazem na sala de recurso, é o relatório semestral, perdão, e o anual. Por que não bimestral? Porque o tempo desses alunos é diferente. É um atendimento ou 2 na semana, né? São poucos os atendimentos, o rendimento deles é bem devagar, então não teria propósito fazer bimestralmente esses relatórios. Então, por isso foi elencado semestralmente e o último anual, que é o fechamento do ano, para demonstrar o que esse aluno conseguiu e o que ele ainda precisa aprimorar. Elas fazem um registro também, que nós chamamos de diário de bordo, umas chamam de diário de bordo, outras chamam de portfólio, de atendimento, que é como se fosse um diário mesmo. Além do diário digital, elas têm esse documento ao qual elas colocam que tipo de intervenção que elas fizeram, quais as habilidades que elas trabalharam, né? Quanto tempo ainda vai necessitar de ser trabalhada, as percepções com relação ao entendimento do aluno com relação àquela habilidade que foi trabalhada com ele.
Então, é uma coisa lenta. Depois desse atendimento que é feito, elas fazem esse registro. Então, cada aluno que sai, cada turminha ou agrupamento que às vezes nós conseguimos fazer, é registrado nesse diário para depois fazermos o quê? Termos subsídios para a preparação desse relatório semestral e o anual. Também temos um termo de compromisso dos responsáveis. Por quê? Porque existe a necessidade de se ter um atendimento contínuo. Aquele aluno que vai uma vez por mês no atendimento, o rendimento dele é muito pouco, é muito devagar. Então, a gente tem que ter esse termo de compromisso do responsável para que ele entenda a intensidade, né, a importância desse atendimento para esse aluno. Então, é preciso que seja feita a orientação para a família, para que ele entenda que a criança, o adolescente, a criança, ou seja, nosso aluno, que ele vá para esses atendimentos. Também nós temos um termo de acompanhamento, né, que é feito quando o professor faz essa interação com o professor de ensino regular, dos componentes curriculares, ele também faz esse registro, né, de intervenção, de trabalho colaborativo, ou quando ele vai em sala de aula para observar como que o aluno está utilizando aqueles recursos, aquela mobilização que ele deu em sala de recurso, lá na parte do regular, ele também vai e faz observação do aluno em sala de aula, para poder ter depois, assim, informações, subsídios para conversar com o professor de ensino regular, e aí os dois, em conjunto, preparar todas as atividades que permeiam no desenvolvimento desse aluno. Todos esses itens que foram colocados, eles são avaliados e analisados e assinados tanto pelo diretor da unidade escolar como pelos professores coordenadores. Então, são registros importantes que são deixados dos atendimentos de cada um dos alunos na sala de recurso. Aonde que nós temos esse tipo de atendimento? Nós temos esse tipo de atendimento na Escola Pedro Torres, aqui em Botucatu, dentro da deficiência auditiva, tanto no período de manhã quanto à tarde. Nós também temos sala de recurso visual no Pedro Torres também, na mesma escola, só que somente no período da manhã. A deficiência intelectual, nós temos em Botucatu, em 3 escolas, no Pedro Torres, na João Queiroz e na Armando Salles. As 3 têm atendimento de manhã e à tarde. Na cidade de Pratânia, na Justo Salvador, nós temos também atendimento de manhã à tarde. Na cidade de Cesário Lange, lá na Aristeu, nós temos manhã e tarde também. Em São Manuel, temos no Faraco e na Baida, todas manhã e tarde. Porangaba, no Aldo Angelini, temos de manhã e à tarde. Em Pereiras, no Egildo, nós temos de manhã, à tarde ainda não foi atribuída por falta de professor qualificado. Também temos em Laranjal Paulista, no CEPA, ou Cesário Carlos, né, manhã e tarde. E também temos 2 escolas com um processo de itinerância, que é Areiópolis, que já funciona desde o ano passado, de 2021, e Laranjal, que é o Campasse, que está em andamento essa solicitação. Então, esse tipo de itinerância, o professor vai, em determinados horários, atender os alunos em contraturno. Outra coisa que é importante ser falada dentro da educação especial tange no que fala sobre as atribuições do professor interlocutor de Libras. Então, existem alguns deficientes auditivos que não necessitam de Libras, porém, outros necessitam. Então, um deficiente auditivo que tem resquício, ele não faz uso dessa linguagem, ele não necessita desse profissional. Aquele que é implantado também não necessita desse profissional. Quem que vai necessitar? O surdo que tem uma surdez profunda, ou que a gente chama de severa, que é aquele que não tem resquício nenhum auditivo. Ele faz uso dessa língua.
E para ele fazer uso dessa língua dentro da escola, ele necessita desse professor interlocutor. Então, dentro das 10 atribuições que são elencadas do professor interlocutor, a primordial dela é que ele tenha o conhecimento do que vai ser tratado antecipadamente nas aulas. Por quê? Porque o surdo, para ele ter uma contextualização, para que ele consiga aprender, né, dentro de todo aquele âmbito da sala regular, ele precisa muito de apoio visual. E se o professor interlocutor ele não tiver acesso antes, como que ele vai preparar essas atividades? Ou seja, ele trazer algumas palavras-chave, trazer figuras que exemplifiquem o assunto que está sendo tratado na sala. Ele não tem como fazer isso na hora, apesar de que todos podem utilizar recursos tecnológicos, podem utilizar dicionários bilíngues dentro de sala, mas mesmo assim a preparação ela é muito importante, né? Ela traz muito mais ganho para aquele aluno surdo do que chegar somente ali na hora o professor ter que desenhar, ter que explicar de outras maneiras possíveis para que ele tenha esse aprendizado. Então, é muito importante que na semana anterior, em ATPC, os professores de currículo façam o quê? Ofereçam um interlocutor, quais os assuntos que vão ser abordados na próxima semana. Então, uma semana antes, ele passa tudo o que vai ser, ele trata, né? Ele traz para o professor interlocutor tudo que vai ser trabalhado dentro daquele componente curricular na outra semana, para que ele venha preparado, ou seja, que ele consiga preparar e planejar a intervenção junto ao surdo. Outro aspecto também que vocês conhecem como cuidador e faz parte da educação especial é o profissional de apoio escolar. Esse profissional de apoio escolar, ele tem condutas a serem seguidas, tá? Então, ele trabalha, na verdade, não no âmbito educacional, mas sim em 3 coisas: a higiene, a locomoção e a alimentação. Então, esse profissional de apoio escolar, ele tem que trabalhar dessa maneira, com esses 3 itens, tá? Então, como que se é feito, como que se elenca, qual o aluno que pode, qual que não deve, qual que deve ter um cuidador, ou seja, profissional de apoio escolar? É aquele aluno que necessita realmente ou somente de um item ou dos 3 ao mesmo tempo. Então, como que se faz isso? É feita uma solicitação via escola, via diretoria de ensino, aí a equipe da educação especial vai, faz a avaliação desse aluno, coloca-se todos os pontos, quando esse aluno não é público, ou seja, que não pode ser atendido nesses itens, é feita orientação para a família do porquê não, é feita orientação para a escola do porquê não, e também, ao contrário, a mesma coisa. Se a gente percebe durante a avaliação que existe essa necessidade, que o aluno necessita desse apoio, é feito também uma avaliação e colocado em relatório, aí dá todo um processo, montado todo um processo, e é contratado esse profissional, que ele pode ser até uma pessoa com ensino médio. Por isso que ele só vai trabalhar com higiene, locomoção e alimentação. A única coisa a mais que ele pode estar fazendo, por exemplo, para uma pessoa que tem paralisia cerebral e tem problemas com relação à coordenação motora, né? Ou seja, escrever, ele pode ser escriba. Isso ele pode ser feito. Mas fora isso, ele não pode, ele não deve fazer nenhum tipo de intervenção pedagógica, porque o professor não é ele é só um cuidador, é só um profissional de apoio escolar mesmo. Então, tanto é que a maioria dos nossos profissionais que são contratados, eles têm apenas ensino médio. Também tange dentro da educação especial o que a gente chama de classe hospitalar e o atendimento domiciliar.
mesmo estando dentro da educação especial, e a educação especial tendo uma legislação, uma resolução que rege, esses dois itens, eles também têm resoluções que falam, assim, especificam como que é feito, o que deve ser feito e como deve ser feito esse atendimento. Então, a resolução 25 de 2016, ela traz sobre o atendimento escolar. Então, quem são os alunos que podem utilizar desse recurso? Aqueles que precisam permanecer em casa por um grande período de tempo por conta de problemas com relação à saúde, por exemplo. Tá? Então, eles ficam, às vezes, meses, até o ano. Como que é feito isso? É acionado a diretoria de ensino, é feita uma atribuição específica para os docentes atuarem junto a esse aluno. Na nossa diretoria, nós tivemos até agora, acho que 3 casos somente, tá? São poucos os casos que apareceram. E também nós temos outro que é o atendimento escolar em ambiente hospitalar, que a gente chama de classe hospitalar, que é regida pela Resolução 71 de 2016. Então, por que tem esse tipo de atendimento dentro de um hospital? Para que não tenha esse desvínculo muito rupto, né, na verdade, daquele aluno que fica internado por, às vezes, uma semana, mas muitas vezes por 2, 3 meses. Aí ele não perde aquela, aquele vínculo escolar. Então, eles trabalham, né, as atividades educacionais de uma maneira um pouco mais divertida, um pouco mais lúdica, utilizando tecnologia, utilizando muita parte de concreto, de uma maneira um pouco mais branda, vamos dizer assim, do que lá, como é o contexto de uma sala regular. Porque tem que tirar esse aluno dessa condição de doença, eles às vezes vão até antes do professor, fica esperando os professores na porta da sala, né? Por quê? Porque ali é um ambiente que eles não se sentem doentes. Então, é uma coisa não só educacional, mas também trazendo uma condição emocional que melhora muito a condição de saúde desses alunos. Na nossa diretoria, nós temos 3 salas, né? Que 3 salas, não, 3 classes hospitalares, lá na que funcionam na pediatria da Unesp. Além dessas 3, na pediatria, nós temos uma também que funciona lá no SARAD, que é um centro onde atende adolescentes para desintoxicação de drogas e álcool. É a única que a gente tem no estado nesse modelo de classe hospitalar de desintoxicação, é da diretoria que funciona lá no SARAD. Eu sei que vai ficar muita dúvida, muito questionamento, muitos pontos de interrogação. Essa foi somente uma conversa inicial. Ao longo de todo esse ano, nós vamos conversando, né, aos pouquinhos, trazendo toda uma temática do que é uma educação especial, que está dentro de uma educação inclusiva. Então, são pontos, eu acho que deu para vocês perceberem que engloba muitas questões. Então, são pontos que têm que ser trabalhados, têm que ser apresentados a todos de uma maneira tranquila, com calma. Então, ao longo de todo o ano, nós vamos trazendo, principalmente depois falando sobre cada uma das deficiências, o que elas trazem, né? Para vocês refletirem de como vocês estarão atuando com esse aluno dentro da sala de aula, também questionamentos com relação à parte do que eu faço com esse aluno, quais as indicações que ele tem que fazer. Isso também pode ser e vai ser trabalhado ao longo de todo o ano, com mais calma. Hoje foi só para vocês olharem, terem assim, a visão da amplitude do que é a educação especial. Fiquem à vontade, todas as escolas, todos os coordenadores, eles têm o contato, podem acionar, nós conversamos, a gente vai fazendo orientação, vocês fazem muita troca, né? Ou seja, vocês trazem muitas questões com relação aos alunos.
eu posso estar contribuindo com relação às intervenções que vocês podem estar fazendo, né, dentro do componente de vocês, nada de mudança brusca, utilizando o próprio material que vocês utilizam com os demais. Nós conseguimos fazer pequenas adequações que fazem com que o aluno tenha uma compreensão e consiga desenvolver as atividades. Isso como? Conhecendo o aluno, conversando sobre ele, trazendo o que as deficiências, o transtorno, né, aponta desse aluno, assim como vocês também trazerem como esses alunos trabalham em sala de aula, quais são as percepções deles, quais são os engajamentos que eles têm, como eles se desenvolvem. Então, é uma troca e fiquem à vontade para acionar, para chamar. Conforme vão chamando, a gente vai fazendo todas as orientações, né? Aqui eu deixo o contato para vocês acionarem, mesmo sem ser via coordenador, né? Podem ficar à vontade por e-mail, por telefone. Agradeço imensamente e espero estar contribuindo mais um pouquinho em mais algumas contribuições para vocês com relação a esse tema, que é tão encantador e ao mesmo tempo tão desafiador, tá? Muito obrigada.